Saudações musicais, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Livros que Tocam. E no vídeo de hoje eu quero te indicar 5 livros sobre história da música geral, ou história da música ocidental, ou história da música erudita, ou história da música clássica. Não vou entrar nos pormenores aqui na discussão dos termos, tá bom? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Mas se você gostou desse título, já quero te lembrar para deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos e ficar sabendo aí de novos vídeos sobre esse, tá bom? Bom, sem mais delongas, então vamos aos livros. E o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, ó. O Mundo Maravilhoso da Música, Arte, História, Instrumentos, Tecnologia, apresentação de Sr. George Solti, da editora Melhoramentos. Pessoal, não estou ganhando nada para fazer propaganda aí, tá bom? Esse livro, ele tem bastante gravura e colorida, tá? Então é um livro assim bastante tranquilo, ele pode ser um livro introdutório, você quer estudar sobre história da música, não sabe nada de história da música e quer um livro bem de mais fácil assimilação, você pode começar por esse livro aqui, tá? Então ele vai falar aqui, ó, sobre sons e notas, depois ele vai falar a pulsação na música, depois ele vai falar sobre a escrita musical. Olha que interessante, ele vai trabalhar um pouco também sobre etnomusicologia, ou seja, que é o estudo da antropologia ligado com música. Então ele vai falar aqui sobre a Oceania e a Austrália, então ele vai falar um pouco sobre as características das músicas naquela região. Ele vai falar sobre o Extremo Oriente, olha quanto conteúdo legal ele traz. A Índia e os países vizinhos, a dança clássica indiana, o coração da África, o Oriente Médio, olha que legal. E aí ele vai entrar na história da música ocidental propriamente dita, que são as épocas que a gente conhece, né? Então tem aqui, ó, a música da Idade Média, então ele vai mostrar aqui como que eram os instrumentos, a gravura de uma partitura da época, a música ligada com a liturgia cristã. Depois ele vai falar lá sobre a música na Renascença, o período barroco, o classicismo, olha que legal. Depois ele vai falar sobre Beethoven, então ele vai ter uma página só sobre Beethoven, a relação que ele teve com Napoleão Bonaparte, que ele dedicou uma sinfonia para Napoleão, depois ele se arrependeu. Você quer saber os pormenores, você pesquisa aí. Então ele vai falar sobre o romantismo, né, o período romântico, romantismo tardio, enfim, a Idade Moderna. Depois ele vai falar sobre os instrumentos, ó, ele tem um capítulo falando sobre o jazz. Então é um livro bem completo, sobre, eu diria assim, uma introdução sobre a história da música. Quer começar por um livro? Começa esse aqui. O segundo livro que eu queria indicar, ele é mais ou menos na vibe desse primeiro aí, que é o livro da música clássica, dessa coleçãozinha aqui, ó, As Grandes Ideias de Todos os Tempos. Né? Uma coleçãozinha aí que tem o volume da Bíblia, tem o volume da literatura, tem o volume da sociologia, da política, da mitologia, tem vários volumes aí, e ele tem também o volume da música clássica. Então ele também vai trazer bastante gravura, tá bom? Eu acho que ele é um pouco mais aprofundado do que aquele primeiro que eu mostrei, mas aí ele vai trazer também os principais compositores de cada época, o estilo musical de cada época, a instrumentação. Ele vai trazer então esse contexto histórico, ele traz uma timeline, né? Todos os livros dessa coleção, ele mostra uma timelinezinha, peraí que eu vou mostrar. Aqui, ó. Então ele tem aqui o ano 600, 750, então ele vai falar que o ano 600, Papa Gregório, o canto gregoriano, 750, noção de neumática, 800, sequência, Guido d'Arezzo, 1026, que é o que nomeou as notas musicais que a gente tem até hoje. Então isso é muito interessante. O segundo livro que eu indico para vocês, o livro da música clássica, As Grandes Ideias de Todos os Tempos. Pessoal, o terceiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é um livro muito legal, muito interessante. Ele foi escrito por um maestro brasileiro. E eu estou falando desse livro aqui, ó. Música Maestro, do canto gregoriano ao sintetizador, do maestro Júlio Medalha. E esse livro ele é interessante porque acompanha um CD. Aí ele fala que contém CD com peças dos mais célebres compositores da história universal da música. Né? Então isso é muito legal. Já falei, não é à toa que essa série chama Livros que Tocam. Então esses livros são feitos para te estimular a estar pesquisando e a estar ouvindo música. Bom, e pelo fato dele ter sido escrito por um maestro brasileiro, ele vai dar ênfase a alguns estudos interessantes de coisas que aconteceram no Brasil. Então, por exemplo, ele vai falar sobre música clássica brasileira,
ele vai falar música brasileira dos séculos XIX e século XX, e ele vai falar também sobre música popular brasileira, então ele vai abordar alguns temas de música popular também, e não só de música clássica, tá bom? Então fica a minha dica aí, o terceiro livro, Música Maestro, de Júlio Medalha. Por falar em música brasileira, o quarto livro que eu gostaria de indicar para vocês é esse aqui, ó, História da Música no Brasil, de Vasco Maris. Pessoal, é um livro muito interessante e ele vai abordar a música clássica e a música erudita que aconteceu no Brasil. Então ele vai falar sobre os principais compositores brasileiros. Então ele vai fazer uma introdução à música brasileira, a música no tempo da colônia, a música na corte de Dom João VI, a música do Império. Aí ele vai falar um capítulo sobre Carlos Gomes. Depois ele vai falar sobre os precursores do nacionalismo musical. Depois ele vai falar sobre Villa-Lobos. E ele ainda vai abordar temas como o dodecafonismo, a música de vanguarda, os pós-nacionalistas, enfim. Pessoal, muito conteúdo legal nesse livro aqui, ó. Eu tô querendo reler ele, eu li ele na minha época de graduação, já faz um tempo já, mas é um livro bastante interessante aí, fica a minha indicação. História da Música no Brasil, Vasco Maris, e a editora é Nova Fronteira. E o quinto e último livro que eu gostaria de indicar aqui, talvez seja o mais famoso aí dentre os estudantes de música, é o famoso Paliscão, História da Música Ocidental. Inclusive esse livro aqui já tem review dele no canal, que é um livro bem completo, apesar de ser português de Portugal. É um livro que dá para acompanhar aí, com bastante indicação de audição também. Na playlist que eu fiz baseado nesse livro aqui, foi praticamente mais de 400 músicas. E eu consegui reler ele e ouvir a maioria dessas músicas aí no período de pandemia. Bom, pessoal, e você? Quais são os seus livros de história da música preferidos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Comente também se você tem alguma coisa a acrescentar sobre esses livros aqui e pode deixar também a sua sugestão para próximos vídeos aí. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sabendo de novos vídeos e eu vejo você num próximo vídeo. Até mais, tchau!